confirma a petição de Cláudia no nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, acabamos de ler aqui nessa palavra de Deus. É uma palavra bastante conhecida, né? Mas a palavra de Deus nunca fica velha. Cada dia que passa, a palavra do Senhor nos renova cada dia mais. Aleluia, Jesus. É o Senhor Jesus nos despertando cada dia mais, né? Porque a maior revelação está dentro dessa palavra. É a boca do Senhor falando conosco. Aleluia. E o Senhor Jesus falando com nós nesta noite. Eis que estou à porta e lá. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa e serei comigo. Aleluia, Jesus. E nesta noite, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus, Ele está falando com todos nós nesta noite. Aleluia, Jesus. Deus está nos despertando nesta noite. A porta que o Senhor Jesus, aleluia, nos revela são os nossos corações. Aleluia. Deus quer que nós cheguemos mais até Ele, que nós venhamos abrir o nosso coração para Ele. Deixar Ele fazer morada. Aleluia. Quantas pessoas que Deus tem batido na porta do coração deles. Glória. Deus tem falado. E muitos têm endurecido o coração. Aleluia. Aleluia. Muitos não têm dado lugar à voz do Espírito Santo. E o Senhor Jesus nesta noite, Ele nos desperta, igreja. Aleluia, glória a Deus. E nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele veio para salvar, libertar aqueles que se haviam perdido. Deus, aquele que liberta. Aleluia. Aquele que se encontra escravizado pelo diabo. E nós sabemos que Satanás, irmãos, ele vai chegando na porta dos nossos corações na roupa. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é educado. Ele bate na porta dos nossos corações. Se nós dar lugar, ele entra. Mas se nós não dar lugar, ele não entra. E a função do diabo é o que, igreja? Roubar, matar e destruir. Mas o Senhor está aqui nesta noite para nos dar vida e vida abundante. Nós sabemos que Ele é a nossa solução. Glória. Aleluia, Jesus. E para nós, meus irmãos, chegarmos até Ele, o que é que nós devemos fazer, igreja? Buscar a presença de Deus. Chegar mais até Ele. O Senhor, irmão, cada dia que passa, Deus está requerendo do povo dele oração. Eu estava lendo aqui, meus irmãos, aleluia, Jesus. Vou dar uma olhada aqui em Lucas, aleluia, Jesus, glória a Deus, que fala sobre aquela parábola, né? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Encontrou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sem
Assim somos nós. Se nós, aleluia, não desistir na oração, no jejum, aleluia, na hora certa Ele vai entrar. Porque são muitos que estão desistindo, aleluia, na caminhada. Muitos estão desistindo na caminhada, achando que não tem mais jeito, não tem mais solução. Muitos estão brincando, meus irmãos, de ser crente. Aleluia! Não brinca com Deus. Brincar com Jesus é brincar com fogo. E os olhos do Senhor estão como chama de fogo. O Senhor contempla aqueles que é sincero, aqueles que não são. Quantos que muitos, meus irmãos, que não têm dado um bom exemplo no seu trabalho, até mesmo dentro do trabalho. Ninguém está vendo, o pastor não está vendo, mas Jesus está vendo. Os olhos do Senhor estão como chamas de fogo. O Senhor nos contempla por onde nós andar, onde nós passar. Não tem um lugar que nós passamos, meus irmãos, se o Senhor tem usado profetas para que o povo venha despertar. O Senhor não quer perder nenhuma alma. E Satanás está com muita fúria nas nossas vidas. Ele está fazendo de tudo para roubar a nossa coroa. Quantos, meus irmãos, que já não tem fé mais, já perdeu a segurança em Deus? E o Senhor Jesus está falando conosco, para que nós venhamos abrir o nosso coração, rasgar o nosso coração perante a Ele. Não a vossas vestes, mas sim o nosso coração. Aleluia. É isso que o Senhor requer de nós. Mais perseverança e libertação. Porque são muitos no nosso meio, meus irmãos. Aleluia. Que ainda tem dado lugar para as coisas que Satanás tem lançado. Amém. Muitos que têm carregado as vaidades, o pecado, as imundícias para dentro da casa do Senhor. E achando que Jesus está agradando. Deus quer consertar em nossas vidas. Deus está requerendo, aleluia. Aleluia. Mais temor. É isso que Deus quer de nós, mais temor. E muitos que perderam o temor, amar. Quantos, meus irmãos, que já não tem mais temor de Deus? Satanás tem lançado tanta coisa, tanta vaidade, e muitos crentes, meus irmãos, não estão vigiando, estão pegando e trazendo para dentro da casa do Senhor. O anticristo já entrou dentro das igrejas. O que é anticristo, meus irmãos? É Satanás. Ele entra igual com um sapatinho de algodão e ninguém vê. Aleluia. E se nós, meus irmãos, aleluia, não tomar cuidado, a função do inimigo é nos destruir. Aleluia. Satanás usa um e outro, meus irmãos, para nos perseguir. Achando que é só lá fora. Nós passamos perseguição dentro da igreja. Não é fácil, não. O inimigo faz isso tudo, levante, para ver se nós desanimamos, para acabar com a nossa vida espiritual, para acabar com o nosso ministério. Por quê? Ele não está usando lá fora, é o de dentro. É o de dentro da casa do Senhor.
um por um, porque sabemos, meus irmãos, que as suas orações têm poder. Aleluia! Aleluia! E através de nós orar, jejuar, né? O inimigo não tem força. Aleluia, Jesus, para levantar contra a nossa vida. Ele pode levantar, mas ele levanta para cair, porque o maior é Jesus em nossa vida. Você que está em nosso meio, que se encontra com seu coração, que ainda não deu lugar à voz do Espírito Santo, Deus está falando contigo nesta noite. Abra teu coração. Deixa Deus fazer uma obra, deixa Deus entrar. Dá lugar para o Espírito Santo, porque Ele quer te transformar, Ele quer te libertar. Porque ai de nós se não fosse o Senhor. Se você está aqui, o Senhor tem te guardado e tem te livrado. Quantos escapes o Senhor tem te dado? Aleluia! Muitas das vezes tem pessoas em nosso meio que até mesmo está em tempo de desistir na caminhada. Eu tenho orado, eu tenho buscado em prova da minha família e até hoje eu não encontrei uma solução. Mas Deus manda dizer para vocês que a mão dele não está encolhida, para que não possa libertar, salvar a tua família. Para que não possa, aleluia, libertar, aleluia, para que nós tememos, irmãos, o que a palavra de Deus nos diz? Sujeitai-vos a Deus e resistir o diabo, que ele fugirá de nós. Então nós temos que resistir, aleluia, as imundícias do pecado, tudo aquilo que o inimigo vem oferecer, os desejos carnais, porque quantos em nosso meio comunicação, aleluia, no pecado e achando que Jesus não está vendo, pessoas, aleluia, participando muitas das vezes da Santa Ceia do pecado. Eu estou falando porque Deus manda falar. Quem sou eu para falar se tem pessoas dessa maneira? Mas se tiver, procura consertar. Conserte quando dá tempo, porque o inferno é real, irmãos. O inferno é real. Eu já contemplei pelo menos um pedaço, aleluia, do inferno. Jesus permitiu que eu visse o Lúcifer dentro da minha casa. Ele veio para me buscar com vida, e muitas coisas o Senhor me mostrou. E se nós não sermos obedientes a Deus, irmãos, viver no pecado, aleluia, sendo desobediente, a função do diabo é isso aí, é destruir, tirar a vida e perder as coisas. E depois que parar no inferno já era. Mas não é eu que falo, a palavra de Deus, de Jesus que fala. Glória, aleluia, aleluia, Jesus. O inferno não é brincadeira, irmãos. Até criança eu vi jogando bola no campo de futebol no inferno. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Foi muita coisa que eu vi, que Deus me mostrou. Cobra, Satanás tentando me matar, me enforcar de toda maneira para me levar ao inferno. Mas pelo amor e glória do Senhor, o Jesus me resgatou. Mas porque eu gritei, falei, Jesus, me socorre pelo menos mais uma vez, que nunca mais, Senhor, eu vou voltar para trás. Pedi ao Senhor perdão e chorei, pedi ao Senhor, então vale a pena, meus irmãos. Aquele que humilha alcança misericórdia. O Senhor fala na sua palavra, aquele que busca as madrugadas receberá o milagre de Deus. Aquele que humilha alcança misericórdia, porque Deus nos perdoa.
continuar no erro, no pecado. Então, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós temos que rejeitar as coisas de Satanás, rejeitar as imundícias, as fofocas, o disse-me-disse, a desunião. Amar o teu irmão. E quantos que perdoam, mas da boca para fora, e o coração. Meu Deus, aleluia, Jesus. Para o teu irmão. Aleluia. E é isso que Deus quer de nós. Aleluia. Para que nós venhamos perseverar. Para que nós venhamos, aleluia, ter mais amor, mais união. Não vamos olhar para defeito de irmãos, mas nós vamos olhar somente para Jesus. Porque já tem pessoas que já chegaram até mim. Eu vou fazer o que era na igreja? Vou aceitar Jesus para quê? Se o irmão está fazendo isso, fazendo aquilo. Eu falei, você vai olhar para defeito de irmãos? Nós temos que olhar para Jesus, irmãos. Porque se nós for olhar para os levantes, para a desunião, aleluia, nós perdemos a nossa salvação. Verdade, Jesus. E o Senhor Jesus, aleluia, o quanto o Senhor nos ama. O quanto o Senhor nos ama. Deus está dando oportunidade para muitos. O Senhor Jesus está dando tempo para muitos consertar, para chegar até Ele. Aleluia. Então vamos abrir nossos corações para deixar Deus fazer morada, para Deus limpar, porque somente Jesus, Ele é nossa salvação, Ele é o nosso libertador. Glória a Deus. As horas estão bastante avançadas. Glória a Deus. Aquilo que eu não posso expressar, que o Espírito Santo de Deus venha falar agora. Se tiver uma irmã aí disponível aqui, aleluia, Jesus, que queira me ajudar, as irmãs podem, aleluia, se aproximar, me ajudar, amém?